Estamos terminando a série de mensagens Crises na Vida. E hoje é o último domingo de agosto, mês em que os jovens e adolescentes têm a sua oportunidade de participar dos cultos. Também é um mês em que a igreja dá um pouco mais de atenção aos jovens e adolescentes da sua igreja, da igreja. Certa vez, irmãos, eu assisti a um filme, a um episódio de um filme, de uma série que os irmãos conhecem, ou muitos devem conhecer, chamado CSI. Acho que muitos se lembram, né? CSI Las Vegas. Então, num desses episódios, um dos protagonistas, né, teve a sua casa invadida por um hacker, mas por uma pessoa que costumava fazer trabalhos, né? Pessoas como, posso ilustrar aqui, pessoal que visita a nossa casa, como trabalha na Vivo ou na Enel, e outras companhias que prestam serviços públicos, né? E esse indivíduo apareceu na casa desse protagonista e, de uma forma ou de outra, ele conseguiu entrar na casa dele, obter todos os segredos da casa desse protagonista e começou a fiscalizar, a olhar, a bisbilhotar. Resumindo a história, quando ele foi pego, foi demonstrado que ele tinha um transtorno de personalidade. E o filme termina com ele dizendo o seguinte: quem eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu sou? Essa pergunta que ele fez, que termina o episódio assim, nos leva a refletir sobre a nossa identidade. O homem, por natureza, é um ser filosófico. Ele questiona, ele faz alguns questionamentos. O que eu sou? O que eu penso da vida? O que eu quero da vida? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? Esses questionamentos fazem parte da vida humana. E são perguntas que têm a ver com o ser e com o fazer. Quem eu sou e o que eu faço? Quem eu sou, a minha identidade, qual é a minha performance, o que eu faço. Esses questionamentos, irmãos, nos levam a refletir sobre a questão do espelho. Todos nós estamos com nossos celulares aqui no culto, né? Muitos usando o celular para ter acesso ao texto da palavra de Deus. Nós vamos daqui a pouco dizer quais são os textos da palavra de Deus. E nós podemos tirar foto de todos os modos. Então, se você quer fazer uma selfie, celular e ponto. Se você quer fazer uma selfie de todo mundo, celular aqui do lado, né, pastor? E tira foto de todo mundo e você se inclui na foto. Se você é daqueles que gostam de tirar foto de si mesmo, as chamadas selfies, então o celular tem um dispositivo que você clica e você tira a foto de si mesmo. Aqui também você pode ver a sua imagem. É por isso que você tira a foto de si mesmo, porque você tira foto da sua imagem. As selfies são um episódio, um fato muito abrangente nos dias de hoje, especialmente nas redes sociais. Pessoas gostam de colocar selfies, né, fotos suas, de determinados lugares, de vários lugares, nas suas redes sociais. Seja no Instagram, em outras redes sociais. Não é sem razão que muitas pessoas, por terem essa obsessão pela imagem, pela própria imagem, perderam a vida por tirar foto em lugares inadequados, por exemplo, em penhascos. Há muitos casos de pessoas que morreram porque
se descuidaram ao tirar a própria selfie de si mesmo e, de uma forma ou de outra, caíram no penhasco, tiveram um acidente e perderam a sua vida. Então nós vivemos no momento da imagem, da autoimagem. Por isso as selfies, as fotos de si mesmo. Essa questão do espelho, meus irmãos, é uma questão interessante, porque quando nós nos vemos no espelho, nós vemos a imagem de nós. Só que a imagem nossa refletida no espelho não é real. Ela é apenas uma imagem, não sou eu que está... É a minha imagem refletida no espelho. Mas muitos de nós gostamos de nos parar diante do espelho, de nos ver. E o aspecto principal é a aparência. Domingo passado nós falamos um pouco sobre a aparência, que nos traz muitas preocupações. Então, a nossa imagem refletida no espelho, ou aquela imagem no espelho, não é real. Ela não é concreta, não é palpável. O que é palpável é este ser, este corpo. Quando ele é refletido no espelho, a sua imagem não é real, porque não pode ser tocada. Isso nos faz lembrar do mito de Narciso. Narciso era um jovem muito bonito, muito belo, que considerava a si mesmo uma pessoa acima de todas as outras, não se dava a namorar com nenhuma das donzelas, porque elas, segundo ele, não se encontravam à sua altura. Aí nós vamos ver mais para frente o porquê disso. Narciso começa a olhar, ele está num lugar à beira de um riacho e de águas cristalinas e tem sede. Aí ele vai pegar água com a mão e quando se depara com a sua imagem refletida no espelho d'água, ele se apaixona por si mesmo. E a donzela que gostava de Narciso lançou sobre ele uma praga. E Narciso veio a morrer porque ele ficou contemplando a sua imagem e não conseguiu beber da água de que precisava para matar a sua sede. Meus irmãos, nós não teríamos dificuldade, depois nós vamos falar um pouco mais sobre Narciso, não teríamos dificuldade para definir quem nós somos. Narciso tinha uma ideia errada da sua personalidade, do seu ser. E nós, muitas vezes, não temos uma definição da nossa imagem, porque temos dúvidas para estabelecer a nossa identidade. E como nós temos dúvidas, nós somos impedidos de continuar desenvolvendo a nossa personalidade de forma natural e progressiva. Pois a personalidade se desenvolve e se modifica conforme as nossas experiências de vida. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, nós não podemos deixar de falar sobre esse conflito de identidade, esse dilema da identidade. Não podemos deixar de falar dos aspectos psicológicos. Aspectos esses explicados pela psicologia, que tem a ver com a questão do ser, da identidade humana, do aspecto psicológico. Então, nesse sentido, nós precisamos considerar as questões de identidade que têm a ver com nossa autoimagem, com aquela visão que temos de nós mesmos. E aí entram os aspectos psicológicos. Então, o que é a identidade? Segundo a psicologia, diante daquilo que eu pesquisei, a identidade é o seguinte: identidade é o conjunto de experiências de vida, atributos, relacionamentos, crenças, valores e lembranças que criam uma noção subjetiva do eu. Todas essas características distinguem os indivíduos uns dos outros, além de ajudar a criar uma autoimagem contínua e relativamente constante. Também dizem
O conflito ou dilema de identidade não é apenas na adolescência que é experimentado. Esse dilema da identidade é experimentado também em outras fases da vida, na juventude, na idade de maturidade, na terceira idade. Então, há vários momentos da nossa existência nos quais cada indivíduo, cada pessoa pode experimentar esse conflito de identidade. A identidade é o conjunto de experiências da vida, atributos, relacionamentos, crenças, valores. Desculpem. A autoimagem. O papel aqui está frio e está grudado um no outro. Por isso que quando se põe na direção, imprimir, tem que aquecer o papel para ele não grudar no outro e não emperrar a máquina. Estavam da autoimagem. A autoimagem está relacionada com a autoestima. Então, todos nós temos uma autoestima. Ela pode ser além ou aquém daquilo que deve existir. Então, a autoestima é definida como a apreciação ou a consideração que a pessoa tem de si mesma. Então, todos nós temos uma autoestima. Essa autoestima é a apreciação, é a consideração, é a visão que eu tenho de mim mesmo, da minha pessoa. É uma característica da personalidade que começa a se estabelecer desde a infância. Começa na infância, vai pela adolescência, pela juventude, pela idade da maturidade, até a terceira idade. O desenvolvimento da identidade, da autoestima, depende muito dos estilos que a criança recebe em casa, que o adolescente recebe em casa, dentro do contexto social em que está inserida, e também os jovens, os adultos. Então, essa autoestima se desenvolve ao longo da vida, ao longo da existência, e dentro de contextos de relação. Nós nos relacionamos em casa, com a família, com os nossos pais, com os nossos filhos, mas também nos relacionamos dentro da sociedade. Essa questão da autoimagem se desenvolve também dentro do contexto do nosso relacionamento com Deus. Então, um relacionamento vertical, um relacionamento horizontal. A autoimagem, a autoestima é a capacidade que temos de valorizar ou não a nossa identidade. Se estamos satisfeitos com o que nós somos, se confiamos em nós mesmos e se reconhecemos o nosso valor. A autoestima também pode ser considerado como a avaliação subjetiva que cada um faz de si, das suas características emocionais e comportamentais. É a partir dessa avaliação que construímos a nossa percepção sobre nós mesmos, capacidade, habilidades, defeitos, autoaceitação e amor próprio. Dentro desse contexto de autoestima, que cada um de nós deve ter, existem dois extremos. A baixa autoestima e a autoestima exagerada. Então é interessante a gente considerar essa questão da autoestima baixa e da autoestima alta, ou da baixa autoestima. Quando eu tenho baixa autoestima, é porque eu estou fora do equilíbrio. Quando eu tenho uma autoestima exacerbada, eu também estou fora do equilíbrio. E esses extremos demonstram ou trazem consequências para a nossa vida, tanto do ponto de vista de relacionamentos com as pessoas, ou com nós mesmos, ou nosso relacionamento com Deus. O que é a baixa autoestima? Aqui nós podemos considerar, meus irmãos, o complexo de inferioridade. Já ouviram falar, não é? A baixa autoestima não é um transtorno ou adoecimento mental, como alguns talvez possam pensar. A baixa autoestima está ligada à dificuldade de autoaceitação, da pessoa aceitar a si mesma. Então, pessoas inseguras, que possuem dificuldade em aceitar os próprios erros e não conseguem reconhecer e valorizar seus potenciais, desenvolvem um grande medo de rejeição
e tem um hábito de se comparar com as outras pessoas. Isso pode comprometer as relações sociais e leva à perda de oportunidades. Nesse caso, é importante a ajuda de um profissional. Isso aqui é a orientação do psicólogo. Então, a autoestima baixa é aquele momento em que a pessoa tem como padrão de medida a comparação com uma outra pessoa. Só que na sua visão, as pessoas estão sempre acima dela. Ela está sempre inferiorizada em todos os aspectos da sua existência, em todos os aspectos, todos os momentos do seu relacionamento. Agora há o outro oposto, que é a autoestima excessiva. Essa é uma autoestima inflamada, que inflama o indivíduo. É o caso de Narciso, de quem falamos agora há pouco. Na verdade, irmãos, Narciso, existe o mito de Narciso, tá? Só para explicar que Narciso, na verdade, não foi uma pessoa concreta, real, mas existe o mito de Narciso. Quais são as características dessa autoestima excessiva? Primeiro, é a baixa capacidade de autorreflexão. Uma pessoa como o Narciso, o narcisista, tem uma dificuldade muito grande de refletir sobre os seus pensamentos, sobre as suas posturas, sobre as suas decisões e sobre a sua própria pessoa. Tem dificuldade de entendimento honesto sobre quem são e quais são suas verdadeiras capacidades. A pessoa que tem uma autoestima excessiva não consegue entender que existe um equilíbrio, existe um limite da sua capacidade, das suas habilidades e assim por diante. Ele acha que está sempre além dos outros, que pode mais do que os outros, que sabe mais do que os outros. Ele tem dificuldade de conhecer os erros. Eles acham que, ou um narcisista, acha que pode fazer tudo. Acha que não tem que dar satisfação a ninguém. Para ele não há limites. Esse é o problema da autoestima excessiva. Então nós temos dois extremos. Essa autoestima excessiva pode ser considerada como o complexo de superioridade. Então, de um lado nós temos inferioridade e do outro superioridade. São extremos que demonstram o desequilíbrio que há dentro do ser humano, dentro dessa integralidade que é o ser humano, corpo, alma e espírito. Então, para nós, é importante refletirmos sobre a nossa autoestima. Como está a nossa autoestima? Está dentro de um equilíbrio? Está fora do equilíbrio? Como é que eu me vejo? Então, quando eu lembro da pergunta, quem eu sou, quem sou eu? Ela está me dizendo que existe algo errado com a minha personalidade. Eu não consigo definir quem realmente eu sou. E a partir dessa identidade, construir uma imagem correta a respeito de mim mesmo. Então, esse contexto, esse aspecto psicológico, irmãos, é importante para nós, pois todos nós, cada um de nós de per si, tem essa questão da autoestima. De se ver quem é, qual é o seu interior e de que maneira esse interior determina as nossas ações, determina o nosso pensamento, a nossa avaliação sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós vemos, sobre os nossos relacionamentos horizontais e sobre o nosso relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento com Deus. Muito bem. Não vou me deter muito nesse aspecto, porque não é aula de psicologia, e mesmo porque eu não sou psicólogo, não sou especialista na área, então a gente faz pesquisa, todos nós fazemos pesquisa. Mas é importante a gente entender e refletir sobre essa questão do conflito de identidade, de onde eu sou, quem eu sou, para onde eu vou,
essa questão da existência, a razão da nossa existência. O problema do ser humano está dentro dessa questão da sua existência. O segundo ponto é o que a Bíblia diz a respeito da nossa imagem, que muitas vezes é refletida no espelho. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o homem foi criado sem conflito de identidade ou de autoimagem. Lá em Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, o narrador bíblico diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, no Gênesis, nós encontramos o ponto de partida da nossa identidade. E, por via de consequência, da nossa autoimagem. Deus criou o homem perfeito, puro, com livre arbítrio, capaz de comungar com Deus, o Criador. E Deus criou o homem consciente do propósito da sua existência. Ao criar o homem, Deus o fez por um motivo, dentre outros, para a sua glória. Deus não precisava criar o homem, e Deus não precisa do homem, mas Ele quis criar o homem para que o homem o glorificasse. E qual é a razão de ser do homem? A razão de ser do homem é glorificar a Deus. Então, o homem foi criado um ser perfeito, e diferente das outras criaturas, ele recebeu o espírito de vida vindo de Deus. Por isso, a imagem e semelhança de Deus, um ser capaz de comungar com Deus, de ter comunhão com Deus, de conversar com Deus. Mas a Bíblia também diz que quando o homem pecou, e quando o pecado entrou na experiência humana, essa pureza, essa perfeição, essa comunhão que antes havia, foi quebrada, e o homem deixou de ter comunhão com Deus por conta do pecado. E por via de consequência, o homem tornou-se um ser fragmentado. Então Gênesis 3, 6 e 7 diz assim: vendo a mulher aquela árvore era boa para comer, para dela se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3, 6 e 7. Então vejam, irmãos, e quem assiste pela internet, que a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus, perfeito, é capaz de tomar decisões com livre arbítrio, e vale a pena dizer que hoje o homem não tem livre arbítrio no sentido exato da expressão livre arbítrio, porque ele é o escravo do pecado a partir do momento que pecou, ou quando se torna filho de Deus, escravo de Cristo. Então o homem não tem como decidir mais. Toda e qualquer decisão que o homem toma sem Cristo é uma decisão segundo a carne, contra a vontade de Deus. Então, quando o pecado entrou na experiência humana, o homem perdeu toda aquela liberdade, toda a pureza, toda a perfeição diante de Deus e se tornou um intruso na relação com Deus. E a partir de então, ele se tornou um ser fragmentado, em que pesa o fato de ser corpo, alma, espírito, o homem não se sente um ser interior. Por quê? Falta-lhe algo que fora perdido anteriormente. E nesse sentido, irmãos, o pecado que trouxe essa experiência de romper a comunhão com Deus, distanciou o homem do Criador. E a partir desse distanciamento, o homem passou a viver para si mesmo, distante de Deus, e passou a ser dominado pelos desejos do seu coração.
E nesse sentido, é por essa razão que o homem pergunta: quem eu sou? Quem sou eu? Porque não tem certeza da sua identidade. No Éden, antes do pecado, o homem tinha consciência de quem ele era e para qual finalidade fora criado. E o privilégio de ter comunhão com o Criador. Quando o pecado entrou na sua experiência, ele se distanciou de Deus e a partir do momento ele passou a ser um ser dividido. O homem é um ser fragmentado, é um ser que precisa de que os fragmentos da sua personalidade sejam juntados para que ele volte a ser como o verdadeiro homem, o Deus encarnado, Jesus Cristo. E aí vale a pena lembrar o que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículos 13 em diante. O primeiro homem, Adão, ou pela desobediência de um só homem veio o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Pela obediência de um só homem, todos foram feitos filhos de Deus. Então o homem passou a viver voltado para si mesmo, distante de Deus. Passou a ser dominado pelos seus desejos. E é essa a experiência do ser humano sem Deus, irmãos. Ele vive uma vida distante de Deus, sem a consciência de pecado. O homem não tem consciência de que é pecador. Quando eu falo homem, é homem e mulher, do ponto de vista genérico. Então todos os homens e mulheres, as pessoas, a humanidade inteira, vive distante de Deus. E vive pelo coração, pelo seu coração. E para satisfazer os desejos desse coração. E aí vale a pena lembrar, em terceiro lugar, que esse coração humano é enganoso. Jeremias 17, 9 a 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O Senhor, por meio de Jeremias, diz que o coração humano é enganoso mais do que todas as coisas. Significa dizer que não podemos confiar no nosso coração. Um coração guiado pela velha natureza, uma natureza que ainda não foi transformada pelo poder do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. Esta é a experiência de todo e qualquer homem, toda e qualquer mulher nos dias de hoje, nos dias de ontem, e será até a vinda de Cristo. Um distanciamento de Deus é voltado para si mesmo, voltado para o seu ego, voltado para a satisfação dos seus desejos. E aqui vale lembrar alguma coisa a respeito do nosso coração. Segundo o autor Robert Jones, no livro Em Busca da Paz, a verdade eterna é que o nosso coração é o centro do nosso ser, da nossa identidade. É dessa fonte que todas as coisas fluem. A prioridade resultante que deve moldar nossa vida é guardar o nosso coração, mantê-lo diligentemente voltado para Deus. Coração é o termo bíblico mais significativo para designar a totalidade da natureza interior ou imaterial do homem. Então é do nosso interior que saem todas as coisas. A ideia que temos de nós mesmos provém do nosso coração. E se o coração é enganoso, ele pode muito bem trazer-nos uma imagem distorcida a respeito de nós. Por isso, o coração deve estar voltado para Deus. E é nesse sentido que Jesus, quando falou aos discípulos, lá no Mateus capítulo 6, e aqui relembramos a mensagem do domingo passado de manhã e domingo à noite, o irmão Marcos Muniz falou a respeito da necessidade de nós nos atermos unicamente em Deus. E citou esse versículo, esse texto da passagem de Mateus 6, quando Jesus diz: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então,
é o coração quem define, de certa forma, a nossa progressão espiritual, material e psicológica. Porque o coração tem a ver com a nossa identidade como nosso ser. E nós, como filhos de Deus, irmãos, precisamos ter essa noção muito clara de quem nós somos. Então a pergunta, quem eu sou? Quem sou eu? Essas duas questões trazem confusão. Porque se eu inverto quem eu sou, quem sou eu, há uma inversão aí do verbo ser. A resposta dela pode ser positiva, a essa pergunta pode ser positiva ou negativa. Então, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A questão da identidade, da autoimagem, tem a ver com o coração. E aí nós chegamos à pergunta chave, que é o tema da mensagem. Como lidar biblicamente com a própria imagem? Como lidar biblicamente com a própria imagem? E aí, nós vamos ficar em pé um pouquinho, nós vamos ler Romanos 12, já lemos alguns textos, Romanos 12, 3. E depois um outro texto interessante que nós vamos verificar é Lucas capítulo 18. Então, primeiro texto, Romanos 12, 3. O que o apóstolo Paulo diz nesse texto, em respeito à palavra de Deus? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. É uma outra tradução. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano em pé e de longe nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Como é que nós devemos lidar, meus irmãos, com essa questão da autoimagem? E aqui eu vou listar alguns pontos. Primeiro, descobrir qual é a imagem que tenho de mim mesmo. Então, nós temos autoimagem. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? Como é que você se vê? Como é que você olha para si? Como é que você se define? Você tem uma boa autoimagem? Você tem baixa autoimagem ou uma autoimagem excessiva? Como é que você vê? No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: não saiba mais do que convém saber, ou não pense mais, não pense além do que você pode pensar, nem além e nem aquém. A palavra de Deus coloca diante de nós um equilíbrio. Nós devemos lidar com a autoimagem, com o conflito de identidade, buscando um equilíbrio da nossa própria autoimagem, da nossa autoestima.
uma visão correta de quem nós somos e do que nós somos e o que nós somos e o que nós fazemos. O apóstolo Paulo está falando dentro de um contexto de igreja, dentro do contexto da comunidade de Cristo. Os crentes a quem ele escreve, os crentes de Roma, devem ter uma imagem de si mesmo equilibrada. Não pode ser uma imagem além e nem aquém de si mesmo. Vejam, nós precisamos descobrir qual é a imagem que temos de nós mesmos, cada um de per si, dentro do contexto do relacionamento. Como é que nós nos relacionamos com os irmãos em Cristo, com os nossos familiares, com as pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia, que não fazem parte do nosso círculo mais íntimo. Como é que nós devemos fazer isso? Então o apóstolo Paulo, dentro do contexto da comunidade cristã, diz, vocês por terem uma mente renovada, e aqui nós precisamos nos voltar para os versos 1 e 2 do capítulo 12, porque o apóstolo Paulo diz, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas tenham a vossa mente renovada. Então, tendo uma mente renovada pelo Espírito Santo, a conclusão que o apóstolo chega é a de que deve haver um equilíbrio por parte de cada crente, dentro do contexto da igreja e dentro do desenvolvimento do dom, um pensar equilibrado, moderado. Aqui uma citação do Dr. John Stott. A nossa mente renovada, que é capaz de discernir e aprovar a vontade de Deus, deve funcionar também para que avaliemos a nós mesmos, nossa identidade e nossos dons. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos tratar da nossa imagem com uma mente renovada, avaliando-nos a nós mesmos, avaliando a nossa identidade, quem nós somos e as habilidades que nos foram concedidas pelo Espírito Santo. Afinal, continua do John Stott, precisamos saber quem somos, ter uma autoimagem acurada, equilibrada e, sobretudo, moderada. Uma mente renovada é humilde como a mente de Cristo. Então, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Ao pensar em nós mesmos, devemos evitar tanto a estimativa alta demais, como uma avaliação demasiada baixa acerca de nossa pessoa, do nosso ser. Então, desenvolver um conceito equilibrado, com referência à nossa fé, com referência aos nossos dons, por meio de um critério, segundo a nossa fé. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, ele vai dizer com autoridade que vocês, dentro do contexto da comunidade cristã, dentro dos relacionamentos e de acordo com as habilidades espirituais e os dons dados por Deus, hajam com equilíbrio. Não pensem além e nem aquém. Em outras palavras, irmãos, não podemos usar um padrão de medida. Porque quando nós esboçamos ou expressamos uma autoimagem baixa, uma autoimagem excessiva, nós temos sempre como padrão o outro. Nós usamos sempre alguém. Quando eu tenho uma autoimagem negativa de mim mesmo, eu estou me comparando ao outro. Então, fulano é melhor do que eu. Fulano prega melhor do que eu. Fulano faz as coisas melhor do que eu. Eu não tenho condições. Eu tenho dificuldades. Eu tenho medo disso. Então, o padrão sempre do ponto de vista relacional, do relacionamento eu me comparo ao outro. No caso de Narciso, eu me comparo ao outro. Então, o mito de Narciso diz, você não está à altura de mim. Eu sou mais belo, eu sou bonito, eu tenho
todas as virtudes, todas as habilidades, todas as capacidades. Então, o padrão de medida é sempre o outro. E nós não encontramos um equilíbrio. O equilíbrio é, o nosso padrão é aquilo que Deus nos deu. E Deus nos deu uma mente renovada, capaz de entender e de avaliar qual é a nossa perspectiva de identidade. Eu sou aquilo que Deus fez de mim, uma nova criatura. Então, nem um extremo, nem um outro extremo. Em segundo lugar, nós devemos experimentar a aprovação de Deus. E aqui nós nos voltamos para a parábola do fariseu e publicano. É interessante, irmãos, que conversando com o Jimmy, no dia que gravamos lá a chamada, eu não estava pensando nesse texto, já estava mais ou menos tudo pronto, mas aí deu um estalo. E a parábola do fariseu e do publicano reflete muito bem essa questão da nossa identidade, da questão da autoimagem, da autoestima excessiva e do equilíbrio. Então vamos nos ater um pouco ao texto. O texto diz, Lucas, o evangelista diz assim: contou Jesus uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Vejam que é o contrário do que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 3. Quem tem uma mente renovada não vai se achar autoconfiante demasiadamente, e nem vai se considerar melhor do que os outros, ao ponto de desprezá-los. Olha, fulano de tal não, desculpe a expressão, mas às vezes nós ouvimos isso, não vale nada. Não é verdade. Então, quando Jesus diz, ele contou a parábola para alguns fariseus. O tema aqui da parábola é o tema da oração, que é recuperado por Jesus. A primeira parábola desse capítulo, a parábola do juiz injusto, é uma parábola que fala sobre a oração também. E os irmãos vão lembrar da parábola. Jesus fala de uma mulher e de um juiz que não fazia justiça, e uma mulher que estava insistentemente diante do juiz pedindo justiça. É o tema da oração. E aqui também é a oração. A oração revela o coração humano. Então, outra vez, nós voltamos para a questão do coração. Para a questão do nosso interior, da nossa essência. Porque se o coração é a sede da nossa natureza, a totalidade da nossa capacidade interior, a oração revela o nosso coração diante de Deus. Então, de que maneira a palavra de Deus diz que nós devemos lidar biblicamente, redundância, lidar com a questão da identidade, da autoimagem, experimentando a aprovação de Deus que está aqui nesse texto. Então, alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, desprezavam os outros. Esses alguns são os fariseus e outras pessoas que confiavam na religiosidade e que tinham uma visão de si distorcida do ponto de vista da justiça própria. Vale a pena lembrar a história de Amã e Mardoqueu lá no livro de Esther. Quantos se lembram do livro de Esther? Amã era da Pérsia, Mardoqueu era um judeu que vivia lá na Pérsia. E Amã demonstrou de forma muito clara que ele se achava acima de todo mundo e propôs a morte não só de Mardoqueu, mas de todos os judeus. Os irmãos conhecem o fim da história. Amã foi morto na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu, o judeu. Então, a visão de si mesmo se dá no contexto dos relacionamentos, quer com Deus, quer com
as pessoas. E no contexto do relacionamento com Deus, existe um problema, que é o problema que começou no Éden, como falamos no início. A queda, o pecado entrou na experiência humana e o homem se tornou fragmentado e separado de Deus. Essa volta para Deus, e aqui nós estamos falando de judeus, Jesus está falando a eles, ele diz duas coisas a respeito dessas pessoas. Primeiro, eles confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. É muito nítido isso na vida de pessoas que têm uma autoestima excessiva, inflada, que se acham acima de todos e que pode fazer todas as coisas. Então, ele desprezava e confiava em si mesmo. Alguns que confiam em si. A verdadeira justiça, segundo James Edwards, é uma questão de confiança em Deus e não do ego. Na parábola aqui, o fariseu se coloca diante de Deus, e Jesus vai dizer: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Disse o fariseu: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes, dou o dízimo de tudo. Há 2 aspectos a considerar aqui, irmãos, para sermos breves. Primeiro aspecto, diz o texto, uma outra tradução, que o judeu ora de si para si mesmo. E é uma oração normal de um judeu na época de Jesus. Ele subiu ao templo para orar e levanta as mãos e agradece a Deus por 2 coisas. Primeiro, porque ele não é como os demais homens. A questão do ser. Segunda coisa, ele agradece a Deus porque ele dá, aí não é agradecimento, ele diz para Deus: Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. No primeiro aspecto, ele se diz: eu não sou. É a visão, é de si mesmo, é determinada pelo padrão de medir. Eu me comparo ao outro e tomo uma decisão e chego a uma decisão a respeito de mim mesmo. Então, se eu não tiver um outro para me comparar, ou alguém para me comparar, eu não vou ter como definir a minha autoimagem e a minha identidade. Quando ele diz que dá o dízimo de tudo que ele tem, em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, o Senhor me deve. Deus não é devedor de ninguém, irmãos, irmãs e aqueles que nos assistem pela internet. Essa oração é uma oração de autoexaltação. Eu não sou, vejam, é o verbo ser, a identidade, e eu faço. Então, é ser e fazer. Do ponto de vista cristão, nós precisamos ter equilíbrio. Eu não sou como os outros homens, ladrões, e aí nós podemos caracterizar os outros da maneira que nós queremos. Qual era o conceito do fariseu em relação aos outros homens, que não eram religiosos? Que os outros homens eram homens desprovidos da graça de Deus e do favor de Deus. Eram ladrões, injustos, adúlteros e todos os outros adjetivos que denigrem a imagem da pessoa ou que rebaixam, né, a pessoa a um patamar, a um degrau mais baixo daquele em que a pessoa está. O fariseu revela a visão de si mesmo no contexto do relacionamento com Deus, autojustificação diante de Deus. E o publicano? Diz o texto, nas palavras de Jesus, que o publicano em pé, de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Como os irmãos interpretariam? Qual seria a avaliação dos irmãos dentro desse contexto aqui do fariseu? Bom,
eu entendo o seguinte: o fariseu se coloca diante de Deus e diz: Senhor, o Senhor tem razão em dizer que eu sou pecador, porque eu sou pecador. Essa é a consciência equilibrada da sua natureza, do seu estado. Aqui é uma questão de estado, é uma outra expressão que eu gostaria de usar, mas não me lembro. Mas quando ele diz, tem misericórdia de mim, pecador, ele está se aproximando de Deus, reconhecendo que ele não pode se aproximar de Deus, mas reconhece a sua condição de pecador. Em outras palavras, ele não se auto-justifica diante de Deus, porque ele tem uma visão de si equilibrada, real. Nós precisamos ter uma visão real de nós mesmos. E se nós não a temos, nós podemos, diante de Deus e com a graça de Deus, buscar essa visão real a respeito de nós mesmos. É visão assertiva a respeito da nossa personalidade. Nós conhecemos que temos problemas, temos dificuldades, mas nós podemos crescer na nossa na construção da nossa autoimagem. Então vejam, irmãos e amigos que nos acompanham pela internet, como é que nós devemos lidar biblicamente com essa questão da imagem, da nossa identidade. Nesse segundo aspecto, é experimentar a aprovação de Deus. E quem destes dois experimentou a aprovação de Deus? O que Jesus disse, versículo 14. Eu vos digo que o publicano, desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, o que se humilhar será exaltado. O publicano não teve uma atitude narcisista, muito pelo contrário, olhando para si, reconheceu a sua condição de pecador e de necessitado. E aí nós lembramos de Mateus 5:1, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Essas duas bem-aventuranças refletem o estado de pecado no qual vivem todos os homens e mulheres. E essas duas bem-aventuranças refletem uma comoção de alguém que reconhece a sua condição de pecador. E por essa razão, se derrama diante de Deus em choro, reconhecendo a necessidade de ser consolado. E ele o será pela graça de Deus, pela graça de Jesus. Então vejam, dentro desse aspecto psicológico, psíquico e até espiritual, nós estamos construindo uma identidade diante de Deus. E essa identidade, essa autoimagem, meus irmãos, nos foi dada por Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, aquele que desceu por último, o publicano, esse saiu justificado. Isto é, recebeu a aprovação de Deus por conta de reconhecer a sua condição de pecador. E reconhecer que somente Deus pode expiar ou fazer expiação pelo pecado. Tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou pecador, reconheço, mas diante da tua bondade, do teu amor, tem misericórdia de mim. Quando nós agimos assim, e nós já agimos assim no dia que cremos em Jesus, mas nós podemos crescer na construção da nossa autoimagem diante de Deus, da nossa identidade, o que significa dizer que o crente em Jesus Cristo tem muito mais condições de serem, ou os crentes têm muito mais condições de serem pessoas assertivas, equilibradas, porque a graça de Deus nos alcançou e porque o Espírito Santo está em nós. E aí eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: quando Jesus esteve com parte desses homens religiosos, capítulo 8 do Evangelho de João, em determinado momento Jesus diz, como é que nós podemos, reformulando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Nunca fomos escravos de ninguém. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, na nossa experiência, na minha, na sua, que hoje está aqui, foi libertado pela verdade que é Cristo. E a palavra de Deus não termina aí, na conclusão. Nós somos novas criaturas em Cristo. O nosso homem interior foi renovado. Nós, irmãos, não somos mais pessoas fragmentadas. Por uma razão simples. A partir do momento que nós que nós tivemos uma experiência com Jesus, Ele nos redimiu, nos tirou daquela confusão espiritual e nos deu vida capaz de comungar com Deus. E assim, a nossa fragmentação foi reconstruída. Nós nos tornamos um só homem, o homem interior colocado em nós pelo Espírito Santo. Isso é um homem integral. Nós somos pessoas integrais do ponto de vista da integralidade. O que significa dizer? Não somos pessoas fragmentadas. O Espírito Santo está em nós e esse é o privilégio que nós temos. Paulo disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Assim que, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então concluímos da seguinte maneira: a palavra de Deus nos ensina que devemos lidar com a questão do conflito de identidade, de autoimagem, autoestima, reconhecendo essa questão em nós, dependendo de Deus, não pensando além nem a quem, mas considerando o fato de que nós somos novas criaturas. Isso quer dizer que nós temos uma posição diante de Deus, que é a posição de ser filhos de Deus. E estando nessa posição, nós temos condições, irmãos, diante dos relacionamentos, quer na igreja, quer em casa, quer em qualquer outro lugar, nós temos condições. Isso não significa dizer que nós tenhamos alcançado isso, mas devemos lutar, buscar, como Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, colocar o coração nas coisas de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Isso significa dizer foco. O nosso foco é Jesus. É assim que nós lidamos, biblicamente, com essa questão da ou da imagem da identidade. Nós não somos pessoas que não temos identidade, nós temos. E por essa razão, nós devemos, irmãos, crer. Nós não podemos duvidar. Nós não podemos estar divididos nessas questões. Nós precisamos ter certeza absoluta de quem nós somos e do que nós somos. Nós somos filhos de Deus, novas criaturas, o homem novo, o novo homem está em nós, e nessas condições, e com essas condições, nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para que possamos ser pessoas assertivas, pessoas que demonstram o amor de Cristo, conforme já vimos estudado no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos porque o Senhor nos conhece. Conhece as nossas fraquezas, os nossos dilemas, os nossos problemas, do ponto de vista espiritual, psíquico, emocional. O Senhor sabe lidar com cada um de nós de modo especial e particular. Graças te damos porque o Senhor nos recebeu, continua nos recebendo, e porque o Senhor é o Deus maravilhoso que, por meio de Cristo Jesus, nos elevou à condição de filhos,
filhos adotivos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós te pedimos que o Teu Espírito nos ajude a compreender a nossa identidade e a criar uma autoimagem de nós equilibrada de acordo com o que a Tua Palavra nos ensina. Para que possamos ser homens e mulheres assertivos, abençoadores no mundo sem assertividade, no mundo de confusão, de conflitos, de discórdia, no mundo que carece, ó Deus, de pessoas incisivas do ponto de vista da sua identidade. Graças te damos pela tua igreja que aqui se reuniu, pelos irmãos que não estão aqui, mas estão participando deste culto. Graças te damos por este dia que nos tem concedido e o privilégio de um dia participar de forma integral da divindade, que é quando Cristo virá. Obrigado por tudo, a Deus, continua conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.